porque ele fez isso aqui, ó. George Miller. Eu separei só um trecho para não ser demorado. E aí é o seguinte, presta atenção, ó. Nesses dias, porque ele foi tocado por Deus e o Espírito queimou dentro dele e tal, aquela coisa. E aí aconteceu isso aqui, ó. Nesses dias, quando começou a provar as promessas de Deus, ficou muito comovido pelo estado dos órfãos e pobres crianças que encontrava nas ruas. Então reuniu alguma dessas crianças para comer consigo às 8 horas da manhã, e a seguir, durante 1h30, ensinava-lhes as Escrituras. A obra aumentou rapidamente. Quanto mais crescia o número para comer, tanto mais recebia para alimentá-las, até se achar cuidando de 30 a 40 crianças. Ou seja, ele passava na rua e aí ele convidava as crianças para tomar café com ele. E ali tomava café e depois pregava para elas. Só que quanto mais ele chamava, mais aumentava o número de crianças. É essa a questão. Porque primeiro não vão por causa da palavra, vão por causa da comida, é igual na célula. As crianças, né, a maioria vai pelo lanche. Só que aí depois algumas crianças realmente são tocadas e elas que levam os pais para a célula. É ou não é desse jeito? Só que George Miller, ele fez algo, né, e que culminou em algo grandioso. Então tudo começou na vida dele dessa forma, nessa área, assim, dando café da manhã para algumas crianças, depois ensinando a palavra para elas, certo? Continuando aqui, ó. Ao mesmo tempo, George Miller fundou a Junta para o Conhecimento das Escrituras na nação e no estrangeiro. Os alvos eram auxiliar as escolas bíblicas e as escolas dominicais, espalhar as Escrituras, aumentar a obra missionária. Tudo foi feito com a mesma resolução de não se endividar, mas sempre pedir a Deus em secreto todo o necessário. Certa noite, quando ele lia a Bíblia, ficou profundamente impressionado com as palavras que ouviu. Abre bem a tua boca e encherei. Ele ouviu isso de Deus, e isso é Salmo 81:10. Começou a queimar dentro dele o desejo de ajudar as crianças, e aí numa noite ele ouviu essa voz: abre bem a tua boca e encherei. O que ele estava ouvindo da parte de Deus? Pode preparar, meu filho, porque eu vou mandar coisa grande. Era isso que ele estava ouvindo naquela noite. E aí foi levado a aplicar essas palavras ao orfanato, sendo-lhe dada a fé de pedir 1000 libras ao Senhor. Também pediu que Deus levantasse irmãos com qualificação para cuidar das crianças. Desde aquele momento, esse texto bíblico serviu-lhe como lema, e a promessa se tornou em poder que determinou todo o curso de sua vida. Deus não demorou muito a dar a sua aprovação de alugar uma casa para os órfãos. Foi apenas 2 dias depois de começar a pedir, que ele escreveu então no seu diário o seguinte: hoje recebi o primeiro shelim para a casa dos órfãos. Primeira contribuição. 4 dias depois foi recebida a primeira contribuição de móveis, um guarda-roupa. Olha só o que está acontecendo na vida desse homem, gente. Olha o que está acontecendo na vida dele. Além disso, uma irmã ofereceu seus serviços para cuidar dos órfãos. Naquele dia, George Miller escreveu que estava alegre no Senhor e confiante em que ele ia completar tudo. Ou seja, algo começou a queimar dentro dele. Então, Deus mandou dinheiro, Deus mandou um móvel, guarda-roupa, e Deus mandou uma pessoa para cuidar das crianças, para ajudar ele. No dia seguinte, George Miller recebeu uma carta com estas palavras: oferecemos-nos, no plural, oferecemos-nos para o serviço do orfanato, se o irmão achar que temos as qualificações. Oferecemos também todos os móveis e etc., que o Senhor nos tem dado,
faremos tudo isso sem qualquer salário, crendo que, se for da vontade do Senhor usar-nos, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Olha Deus movendo aquela situação. Desde aquele dia, nunca faltaram no orfanato auxiliares alegres e devotados, apesar de a obra aumentar mais depressa do que George Miller esperava. 3 meses depois, finalmente conseguiu alugar uma grande casa e anunciou a data da inauguração do orfanato para o sexo feminino. Olha que detalhe interessante, né? Já serve aí de ideia para a gente, né? Porque você, criar um lugar desse, eu nem sei como é que faz isso, eu nem sei se pode, eu nem sei se tem que pedir autorização, eu não sei, nem sei. Mas aqui era só meninas, porque realmente se colocar menino e menina é uma responsabilidade muito grande, né? Principalmente a questão de hoje, menino e menina junto, passando o dia inteiro junto. Mas ele começou só com meninas, alugou a casa só para meninas. No dia da inauguração, porém, ficou muito desapontado, porque nenhuma órfã foi recebida. Somente depois de chegar à casa é que se lembrou de que não as tinha pedido para ir. Ou seja, aquelas crianças não foram no dia da inauguração. Somente depois, naquela noite humilhou-se, rogando a Deus o que anelava. Ganhou a vitória de novo, pois veio uma órfã no dia seguinte. 42 pediram entrada antes de findar o mês, sendo que já havia 26 no orfanato. Ou seja, depois de orar a Deus e pedir a Deus incessantemente para que Deus enviasse os órfãos, então veio a primeira, depois veio 42 e já estava cuidando de 26. Ou seja, só aí 69, já estava com 60, cuidando de 69 órfãos, mulheres. Olha só a responsabilidade desse homem, olha como estava crescendo aquele ministério. Durante o ano, houve grandes e repetidas provas de fé. Eu estou falando de fé, querido. Estou lendo isso aqui só para falar para você a fé desse homem e que nós temos que viver pela fé. Durante o ano, houve grandes e repetidas provas de fé. Aparece, por exemplo, no seu diário o seguinte: sentindo grande necessidade ontem de manhã, fui dirigido a pedir com insistência a Deus e, em resposta à tarde, um irmão deu-me 10 libras. Você já imaginou, querido? Se você coloca, se você que tem filhos, você tem que dar café, almoço e janta para os seus filhos, sim ou não? O pastor Raniel tem 2, a Fran tem 3, ok? O Jário tem 3, certo? Então, tem que ter todo dia café, almoço e janta, certo? E se tiver 69? Café, almoço e janta, para tudinha. E tem que comprar material escolar, sim ou não? Tem que comprar roupa, sim ou não? Gente, o negócio é grande. O negócio não é brincadeira, certo? Aí, continuando aqui, ele orou a Deus pedindo para que Deus enviasse dinheiro. Aí uma pessoa deu 10 libras para ele, certo? É a moeda lá não sei, ainda hoje é da Inglaterra, a libra. Alguém sabe dizer? Ainda é, né? A libra, beleza. Muitos anos antes da sua morte, afirmou que até aquela data tinha recebido da mesma forma, ou seja, ele orou a Deus para que Deus enviasse alguém com dinheiro. E aí no mesmo dia, alguém chegou e deu esse valor para ele, certo? E aí, olha só, muitos anos antes da sua morte, afirmou que até aquela data tinha recebido da mesma forma 5.000 vezes a resposta, sempre no mesmo dia em que fazia o pedido. Isso aqui está na biografia dele, e ele registrou no diário dele que ele pediu 5.000 vezes ao Senhor, e Deus deu 5.000 respostas para ele, tudo no mesmo dia. Tudo no mesmo dia. Isso é fé. Com o aumento do orfanato e do serviço de pastorear os 400 membros de sua igreja, tinha 400 membros da igreja dele, do tamanho dessa aqui. Com o aumento do orfanato e do serviço de pastorear os 400 membros da sua igreja, George Miller achou-se demasiadamente ocupado para orar. Foi nesse tempo que chegou a reconhecer que o crente podia fazer mais
em 4 horas depois de uma de oração, do que em 5 horas sem oração. Essa regra ele a observou fielmente durante 60 anos. Ou seja, o que nós temos que entender aqui? Ele está dizendo o seguinte, que se ele orasse e tivesse só 4 horas para resolver tudo que tinha que resolver, ele resolvia tudo em 4 horas. Mas, se ele não orasse e tivesse 5 horas para resolver tudo, ou seja, 1 hora a mais, ele não conseguia resolver nada. Então, a oração, ela nos ajuda, a oração opera milagres, a oração é eficiente. Um homem de fé, uma mulher de fé, é um homem de oração. Quando alugou a segunda casa, já alugou a segunda casa, quando alugou a segunda casa para os órfãos do sexo masculino, agora ele está aumentando o negócio. Agora ele aluga uma casa, agora vai trazer órfãos meninos, né? Quando alugou a segunda casa para os órfãos do sexo masculino, disse, ao orar, estava lembrado de que pedia a Deus o que parecia impossível receber dos irmãos, mas que não era demasiado para o Senhor conceder. Ele orava com 90 pessoas sentadas às mesas. Já tinha 90 pessoas esperando o que comer. Ele orava com 90 pessoas sentadas às mesas. Senhor, olha para as necessidades de teu servo. Essa foi uma oração a que Deus abundantemente respondeu. E, antes de morrer, testificou que, pela fé, alimentava, no final da vida dele, o negócio aumentou tanto, que ele alimentava todo dia 2.000 órfãos, sendo que nenhuma refeição se fez com atraso de mais de 30 minutos. Aplauda o Senhor, querido, em nome de Jesus. O orfanato dele cresceu tanto e eram tantas casas alugadas, que chegou ao número de 2.000, e ele está dizendo aqui que nunca, queridos, faltou uma refeição, e se atrasou, nunca passou 30 minutos, meia hora de atraso, tipo, 7 horas, no máximo 7h30 já estava servindo, todo dia. Muitas pessoas perguntavam a George Miller como ele conseguia saber a vontade de Deus, pois não fazia nada sem primeiro ter a certeza de que era a vontade do Senhor. Então, ele respondia. Alguém perguntava para ele o que ele fazia para saber a vontade de Deus, pois ele não fazia nada sem primeiro ter a certeza de que era da vontade do Senhor. Então, ele respondia, a resposta dele: procuro manter o coração em tal estado que ele não tenha qualquer vontade própria. Olha só, pega isso para você, querido. Procuro manter o coração em tal estado que ele não tenha qualquer vontade própria. Aí ele fala, de 10 problemas, já temos a solução de 9, quando conseguimos ter um coração entregue totalmente para fazer a vontade do Senhor. Você está entendendo o detalhe na prática? Eu falo isso muitas vezes, só que em outras palavras. O quê? Uma pessoa cheia de fé, que vive a vontade de Deus, uma pessoa que anda de acordo com a vontade de Deus, a vida dela é desenrolada. A vida dela é desenrolada, gente. Isso aqui é fruto de uma vida de consagração a Deus e de fé. Gente enrolada demais, que nada dá certo e não sei o que, e reclama disso, e reclama daquilo, e não sei o que e tal, é porque não tem um coração consagrado, uma vida íntegra, e não tem fé. Mas uma pessoa consagrada, íntegra e cheia de fé, quando ela sai para resolver as coisas, se tem 10, 9 já está resolvido. Você está entendendo? Ele está dizendo isso aqui, querido, que coisa poderosa. De 10 problemas, já temos a solução de 9, quando conseguimos ter um coração entregue totalmente para fazer a vontade do Senhor. Quando chegamos verdadeiramente a tal ponto, estamos quase sempre perto de saber qual é a vontade do Senhor. Tenho o coração entregue para fazer a vontade do Senhor. Esse é o segredo. Disposição de coração
para fazer a vontade de Deus em qualquer hora, em qualquer lugar, não importa. Disposição, ou seja, é você estar preparado. Alguém disponível, alguém disposto, é alguém preparado. Está aqui, ó, pode não ter nada, mas se vier, eu estou preparado. No caso aqui em questão, fazer a vontade do Senhor. Você está disposto a fazer a vontade do Senhor? Você tem um coração disposto a fazer a vontade do Senhor? Ou você vai tirar o corpo de banda? Ou você costuma dar desculpas? Tenha um coração entregue para fazer a vontade do Senhor. Não deixe o resultado ao mero sentimento ou a uma simples impressão. Se o faço, fico sujeito a grandes enganos. Ou seja, ele está dizendo que não vai pelo coração dele, é isso. Se ele vai pelo coração dele, não sei e tal, ele diz que é enganado. Procura a vontade do Espírito de Deus por meio da sua palavra. É essencial que o Espírito e a palavra acompanhem um ao outro. Se eu olhar para o Espírito sem a palavra, fico sujeito também a grandes ilusões. É isso que também eu sempre falo. Eu sempre falo o seguinte: um crente que ele só ora, mas não lê a Bíblia, não conhece a Bíblia, não lê, ok? Ele vai se tornar um crente meio fanático, lunático. Por quê? Porque ele vai estar tão ligado àquilo que ele espera no mundo natural, no espiritual, aquele crente que jejua, aquele crente do reteté, aquele crente que sobe monte e tal, mas não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, e que dá glória a Deus e não sei o que e tal e tal. Esse crente, ele está capenga. Já o outro crente que só lê a Bíblia, mas não ora, é aquele crente que sabe mais do que eu, mais do que você, mais do que todo mundo aqui junto. Ele faz curso de teologia e tudo mais e tal, aquela coisa toda, né? Mas ele não ora, ele não chora, ele não jejua na presença de Deus, ele não faz nada disso. E aí o que ele vai se tornar? Religioso, crítico, cético. Então, tem que haver palavra e oração, equilíbrio, palavra e oração, palavra e oração. É você ler a palavra e orar, aceitando, crendo naquilo, praticar no seu dia a dia. É você fazer essas duas coisas. Continuando, assim, depois de orar a Deus, estudar a palavra e refletir, chego à melhor resolução deliberada que posso com a minha capacidade e conhecimento. Se eu continuar a sentir paz no caso, depois de 2 ou 3 petições mais, sigo conforme essa direção. Aqui ele está falando, não, ele está ensinando algo bem prático. Você lê a palavra, você ora em cima daquilo ali, aplica aquilo ali a uma decisão que você tem que tomar, ou a uma situação que você está vivendo. Sentiu paz 1 ou 2 vezes depois daquilo ali, é de Deus. Agora, leu a palavra, orou em cima daquilo que você está precisando de resposta, ou aquilo que você está vivendo, leu a Bíblia, orou, não sentiu paz na decisão que você quer tomar, cuidado, espera um pouquinho. Não sentiu paz, abandona a ideia que você está tendo. Ele está ensinando isso. É expor, é colocar diante da palavra de Deus as suas situações, diante da palavra e diante da oração. É simples. Pratica isso, querido. Pratica isso e você não vai tomar decisões erradas. Pratica isso e você vai resolver problemas com facilidade. Então, continuando, para ir terminando aqui, ó. George Miller, 3 anos antes da sua morte, escreveu o seguinte: não me lembro em toda a minha vida de crente, num período de 69 anos, de que eu jamais buscasse, sinceramente e com paciência, saber a vontade de Deus pelo ensino do Espírito Santo, por intermédio da palavra de Deus, e que não fosse guiado certo. Você entendeu a leitura? Ele está dizendo, gente, que em 69 anos de vida na presença de Deus, ok? Ele nunca teve um momento, depois de buscar a presença de Deus, depois de orar incessantemente, de não receber resposta, de não receber a direção correta. Ele diz que nunca se sentiu perdido,
Querido, sabe quando é que a gente se sente perdido? Quando a gente não ora, quando a gente não lê a palavra, quando a gente não está inteirado a respeito de Deus e do que Ele quer. Assim você se perde, assim você se sente perdido. Eu sempre digo o seguinte: nunca tome uma decisão nervoso, nunca tome uma decisão emocionado, nunca tome uma decisão com raiva, nunca tome uma decisão alegre demais. E se você quer desistir de algo, pense nisso aqui, pense. Quer desistir de algo? Pense antes. Eu já orei o bastante a respeito disso. Eu estou vivendo em oração. Eu estou vivendo apegado à palavra de Deus, dedicado à obra. Se a tua resposta for não, se você quiser desistir de algo, mas se você analisa a tua vida, e você não se vê como alguém consagrado, querido, não desista. Não desista. Por quê? Porque se você for para a presença de Deus, Deus vai abrir a tua mente. Deus vai abrir a tua mente, é isso que Ele está dizendo. Se me faltava, porém, sinceridade de coração, ele está falando do outro lado, né? Se me faltava, porém, sinceridade de coração e pureza perante Deus, ou se eu não olhava para Deus com paciência pela direção, ou se eu preferia o conselho do próximo ao dar a palavra de Deus, então eu errava. Ele é muito prático, esse cara aqui, muito prático, é um ensino muito. Quem está entendendo aí? Quem está entendendo? Ele está dizendo o seguinte: porém, se eu confiasse mais no meu coração do que na palavra, ou se eu fosse atrás do conselho de pessoas do que de Deus, então, quando eu fazia isso, eu errava. Sua confiança no pai dos órfãos era tal que nenhuma só vez recusou-se a aceitar crianças no orfanato. Por isso que chegou a dormir. A confiança dele era tão grande em Deus que sempre que chegava gente para o orfanato ele recebia. Aplauda o Senhor, querido, mais uma vez em nome de Jesus. Quando lhe perguntavam por que assumira o cargo do orfanato, respondia que não fora apenas para... Isso aqui é poderoso, gente. Olha que poderoso isso aqui. Olha o que esse cara fala, presta atenção. Quando lhe perguntavam por que assumira o encargo do orfanato, ele respondia que não fora apenas para alimentar os órfãos material e espiritualmente, mas o primeiro objetivo básico do orfanato era, ele afirmava, e ainda é, que Deus seja magnificado pelo fato de que os órfãos, sob os meus cuidados, foram e estão sendo supridos de todo o necessário, somente por oração e fé, sem que eu nem meus companheiros de trabalho precisemos pedir ao próximo qualquer coisa. Você está entendendo isso aqui? É isso aqui que a gente vive nessa igreja em relação à construção. É isso aqui que ele vivia, esse cara. Ele está dizendo que o motivo pelo qual ele estava ali é para glorificar a Deus. E Deus era glorificado não pelo fato das crianças comerem, mas pelo fato dele todo dia dar o que comer para aquelas crianças, só pedindo para Deus, sem pedir para ninguém, sem depender de ninguém. E ele diz que Deus era glorificado nisso, magnificado nisso. Deus gosta de gente assim, que confia só nele. Pastor, líder, crente, que quando está precisando vai atrás de Deus. Deus gosta, Deus ama, Deus se agrada de gente assim. Quando você está em apuros, em quem você pensa primeiro? E agora quem poderá me defender? Você pensa logo no Chapolin Colorado? Eu falo do Chapolin como se o pessoal soubesse, né? Os novos não sabem nem o que é o Chapolin Colorado. Ou você vai atrás de Deus, querido. Isso é muito poderoso, querido. Isso é muito poderoso. Agora eu vou terminar, presta atenção. Eu ia ler uma parte aqui, mas só esse trecho que eu ia ler daqui dá uma pregação, não vou ler não. Presta atenção. Os 5 prédios, olha, aqui já é o final do ministério dele. Os 5 prédios construídos de pedras lavradas e situados em
Ashley Hill, Bristol, Inglaterra, era a cidade, ok? Com 1.700 janelas e lugar para acomodar mais de 2.000 pessoas, são testemunhas atuais dessa grande fé sobre a qual ele escreveu. Cada uma dessas dádivas, devemos nos lembrar, George Miller lutou com Deus em oração para obter. Orou com o alvo certo e com perseverança, e Deus lhe respondeu. São de George Miller estas palavras. Olha só: muitas repetidas vezes tenho me encontrado em posição muito difícil. Olha só, não só com os 2.000 comendo todo dia às mesas, mas também com a obrigação de atender às demais despesas, estando o nosso caixa zerado. Havia ainda, além dos 2.000 órfãos, 189 missionários para sustentar. A obra cresceu tanto que ele expandiu pelo mundo e ele sustentava 189 missionários. 189 missionários para sustentar preste atenção, cerca de 100 colégios com mais de 9.000 alunos. Olha o que esse homem construiu, gente. Além do orfanato, além de criar uma espécie de agência missionária, sustentando mais de 189 missionários, ele ainda construiu 100 escolas. 100 escolas. Certa vez, o doutor Peterson, aqui é para terminar, aqui eu termino. Certa vez, o doutor Peterson foi hóspede de George Miller no seu orfanato. Uma noite, depois que todos se deitaram, George Miller o chamou para orar. Ele chamou o amigo dele para orar ali no orfanato, né? O chamou para orar, dizendo que não havia coisa alguma em casa para as crianças comerem. Olha só, 2.000 crianças, não tinha nada para comer no outro dia. Aí ele chamou para orar o amigo dele, né? O doutor Peterson quis lembrar-lhe que o comércio já estava fechado, mas George Miller já sabia disso. Depois da oração, deitaram-se, dormiram, e ao amanhecer, a alimentação já estava suprida e em abundância para as 2.000 crianças. Nem o doutor Peterson, nem George Miller chegaram a saber como a alimentação foi suprida. A história foi contada naquela manhã ao senhor Simão Short, sob a promessa de guardá-la em segredo até o dia da morte do benfeitor, ou seja, da pessoa que tinha feito. Aí o que aconteceu? O Senhor despertara essa pessoa do sono à noite, uma pessoa que não foi falado o nome, foi despertada por Deus à noite e mandara que levasse alimentos suficientes para o orfanato para supri-lo durante um mês. E isso sem a pessoa saber coisa alguma da oração de George Miller e do Dr. Peterson. Ou seja, naquela noite que George Miller não tinha nada para dar para as crianças, no outro dia, chamou o amigo dele: rapaz, vamos orar, me ajuda em oração. Aí ele contou para o amigo dele: rapaz, não tem nada para as crianças comer amanhã, vamos pedir a Deus. Oraram, depois de orar, foram dormir. E quando acordaram, todas as crianças já estavam comendo. Por quê? Porque Deus tocou uma pessoa, e dizendo para ela: você vai levar alimento para aquele orfanato do George Miller, mas não é só amanhã, tu vai levar durante um mês. E a pessoa fez isso. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. E aqui eu paro por aqui. Então, o que acontece? George Miller, o apóstolo do avivamento, viveu entre o ano 1805 e 1898. Um grande homem de Deus, cheio de fé. Eu falei o apóstolo da fé ou do avivamento? Não, o apóstolo da fé. O do avivamento é Charles Finney, é outro herói da fé. George Miller, o apóstolo da fé. Igreja Batista da Promessa, homens e mulheres aqui presentes, andemos em fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que não tem fé
Não espere receber alguma coisa de Deus. Não queira viver de migalhas espirituais. Não queira viver de migalhas espirituais. Entenda, você é amado por Deus. Sim, mas lembre-se também, para que você tome posse das bênçãos de Deus, você tem que ter fé. Ande na presença dEle, em consagração, em vida íntegra, se apegando à palavra, orando constantemente. Leia a palavra e ore em cima do que você leu, e pratique aquilo, e espere acontecer. É uma coisa tão prática, tão simples, gente, mas que o diabo luta tanto para manter a gente distante desse livro, e distante da oração. Mas se você fizer isso, um dunamis, um poder, vai estar sempre ali, radiante em você. Sempre um crente que lê a Bíblia apaixonadamente, que ora apaixonadamente e tem expectativa de que Deus vai fazer alguma coisa a qualquer hora, esse crente, ele vive radiante. É assim que acontece. Essa vida é a verdadeira vida que Deus tem para nós. Um crente radiante vai ser usado por Deus. George Miller foi usado por Deus, como você viu aqui. Construiu um orfanato para 2.000, não, ele não construiu ele construiu um orfanato, alugou uma casa primeiro, depois alugou outra, e depois ele construiu, e chegou a ter 2.000 crianças, sustentava essas 2.000 crianças, café, almoço e janta, e roupa lavada, e tudo mais. Construiu mais de 100 escolas, parece mentira, mas não é não, querido, aqui são biografias reais mesmo. Então, que nós possamos viver em fé, não perca a fé. Diga ao seu irmão: meu irmão, viva de fé em fé, e nunca perca ela. Amém? Aplauda o Senhor e se coloque de pé, em nome de Jesus. Vamos orar nessa hora, selando essa palavra. Guarde essa palavra no seu coração. Aprenda uma coisa, nunca se esqueça disso. Isso vai tornar você eficiente. O quê? Sempre que você ouvir uma pregação como essa, sempre que você ler a palavra, sempre grave no seu coração e coloque em prática. O diabo, ele é especialista em roubar palavras. Em roubar palavras. Como que ele faz? Colocando assuntos paralelos. E quando ele faz? Logo quando termina o culto. Na hora que termina o culto, não. Quando o pastor manda ele ficar em pé. Se você entendeu alguma coisa e tudo mais, tá? Na hora que o pastor manda ficar em pé, não levante abrindo a boca. Ei, rapaz, não sei o que. Não, para onde? Não, vamos lá para os petinhos, não sei o que. Tá. Rapaz, o pastor vai terminar não, o jogo do Flamengo e não sei o que e tal. É o diabo roubando a palavra. Estou falando sério. Cuidado para onde você vai, com quem você conversa e tudo mais, depois de uma pregação, depois de um culto. Guarda o que você recebeu. É precioso demais, é precioso. Amém? Vamos orar. Coloca uma de suas mãos no seu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Santo Deus e Pai querido, nós estamos na tua presença e nós te louvamos pela tua manifestação através desse culto, Pai. Ó Deus, aqui também através dessa palavra, aonde nós podemos aprender, meu Deus, e ser renovados em fé a respeito desse teu servo que já está contigo, George Miller. Meu Deus, que o meu coração, que o coração de cada um aqui presente, Pai, possa se encher de fé, e que possamos, meu Deus, viver para a Tua glória, disponíveis, meu Pai, para fazer a Tua vontade, meu Deus. Em nome de Jesus, que o diabo, que o inimigo das nossas almas não nos alcance, impedindo-nos de assim receber de Ti, como também de praticar o que recebemos, meu Deus. Cuida dessa igreja. Eu me coloco, meu Deus, à Tua disposição naquilo que nós conversamos aqui, que falamos, Pai. Direciona-nos, meu Deus, naquilo que o Senhor quer fazer. Aquilo que temos que fazer não pode ser da nossa vontade, tem que ser da Tua. Quando é da nossa vontade, não prospera, mas quando é da Tua, prospera. Então, nós abençoamos a todos que estão aqui nessa hora e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus.